Olá, muito boa tarde. A gente fala ao vivo aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, como é o caso de hoje, os vereadores votam e apreciam alguns documentos, como requerimentos, indicações, moções e diversos. Também tem o Pinga Fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna para debater e discutir assuntos de interesse público que envolvem aí o dia a dia, não só da cidade, mas também de toda a população. Nas quintas, os vereadores votam e apreciam projetos, emendas, leis complementares e você acompanha ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só aqui pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, o nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e também informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você confere informações em tempo real sobre tudo o que está acontecendo durante a sessão. E no nosso canal do YouTube, você também confere a transmissão ao vivo da sessão e ainda tem à disposição matérias, reportagens e programas produzidos por nossa equipe de reportagem. A gente vai agora para um pequeno intervalo e já volta com mais informações sobre a sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Ciborgue, vereador Lino Bispo, vereadora Flávia Carvalho, vereador professor Calazans Camargo, vereador Roberto do Eleven, vereador José Dimas, vereador Juvenil Silvério, vereador Dr. Elton, vereadora Amélia Naomi, vereador Marcão da Academia, vereador Robertinho da Padaria e vereador Sérgio Camargo. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que nos temos regimentais, a votação das proposituras será de forma simbólica. Peço ao vereador Marcão da Academia que assuma os trabalhos da mesa diretora. Passaremos agora ao horário do Pinga Fogo. Os inscritos terão tempo de 5 minutos, podendo ser prorrogados para 10 minutos,
no caso das lideranças partidárias. O inscrito para falar, um tempo de 5 minutos, mais 5 minutos do tempo da liderança partidária, vereador professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, vocês que nos acompanham aqui da galeria e vocês nos acompanham também através da internet da TV Câmara. Nós fizemos algumas vistorias na nossa região, ali da Centro-Oeste, na área do Jardim das Indústrias, na Arena de Esportes, está ficando muito bonito ali a estrutura metálica. Logo, aquele complexo poliesportivo será coberto para que se avancem ali os serviços internos da quadra. Muito avançada a estrutura metálica e várias manutenções. Nós fizemos aí uma vistoria e registramos. Vamos passar um pouquinho hoje, um pouco a semana que vem. Por favor, vamos colocar. Olá, amigos, estamos aqui conferindo, acompanhando a obra da Arena Municipal de Esportes de São José dos Campos. Uma arena que será multiuso, tanto para atividades esportivas, jogos importantes das equipes de alto rendimento representativas da nossa cidade, em várias modalidades, como também atividades culturais. Você vê que está a todo vapor, estrutura metálica já bem adiantada, eles vão colocar a cobertura em breve, para que as obras internas possam ser feitas sem interferência das chuvas. Está aqui a todo vapor, você vê o canteiro de obra com muita gente trabalhando, máquinas, tudo a passo largo. No segundo semestre deste ano, será a entrega desse próprio público esportivo com 5.000 lugares nas arquibancadas. Nós muitas vezes perdíamos o mando de jogos importantes nas finais de basquete, de vôlei, porque não tínhamos a quantidade de vagas em arquibancada exigidas pela federação, pela confederação da modalidade. Também esse local estava preocupante para a comunidade do entorno, porque era uma obra que estava parada há anos. O prefeito Felício Ramute retomou, conforme era uma das suas propostas de campanha. Ele honrou o seu compromisso, estivemos com ele aqui. Ele falou para a gente, nós cobramos em várias oportunidades a retomada e ele honrou, eliminando esse problema de segurança, porque tudo apagado aqui, estavam fazendo uso de entorpecentes nas imediações, invadindo o canteiro de obras. Portanto, hoje, retomada a obra será muito importante para o desporto de São José dos Campos, que é pujante, que é tradicional, que merece uma instalação desse porte. E também para a comunidade local, que ganha em segurança e também desenvolvimento econômico aqui para essa região. Olá, amigos, estamos aqui no canteiro de obras, onde está instalado aqui a galera que vai fazer a obra de cobertura da quadra poliesportiva aqui do Jardim Limoeiro. O Jardim Limoeiro, que é um dos bairros mais antigos de São José dos Campos, divisa com o Jacareí. É um bairro que se fundamentou no entorno da antiga estação ferroviária. Também é um pleito nosso a reforma dessa estação ferroviária, entrega à comunidade para que seja um polo cultural para os moradores. Eles têm um apego muito grande, um apego sentimental com essa estação. E aqui no bairro não há nenhum espaço coberto público à disposição da comunidade. Muitas vezes eles fazem aqui
atividades sociais, atividades comunitárias, como festa junina, Dia das Crianças, atividade de Natal, e chove e acaba atrapalhando a atividade, cancelando a atividade. Portanto, é necessário um local coberto. Essa quadra será o primeiro local coberto público do bairro, inclusive para a implantação de futuras escolinhas de modalidades esportivas para os moradores, tanto aqui do Jardim Limoeiro, quanto do Jardim Pôr do Sol, que é anexo aqui, é vizinho. Ok? Grande abraço, obrigado à municipalidade. Isso é um pleito antigo que nós intermediamos junto à administração pública municipal, oficiamos, solicitamos e estamos sendo contemplados. A comunidade local está sendo contemplada e esse nosso pleito, esse pedido oficial que fizemos através de documento ao poder público, está aí, ó, começadas as obras de cobertura da quadra do Jardim Limoeiro. O campo de futebol que fica ao lado dessa quadra também recebeu a manutenção do gramado e a roçada em todo o entorno, visto que esse também é um campo muito utilizado pela comunidade. Pois é, são obras importantes, né? 2 ginásios, né? Um mega ginásio, uma arena de esportes e uma quadra poliesportiva de bairro, né? Uma quadra poliesportiva de bairro do Jardim Limoeiro, que faz muita falta um espaço desse nível lá para a comunidade. Nós temos participado de muitos eventos esportivos, dá para a gente uma dor de cotovelo, a gente vai lá para Taboão da Serra, para Mogi das Cruzes, cidades bem menores que São José dos Campos, tanto em porte, em número de munícipes, em orçamento, e tem ali a sua arena de esportes. E nós não temos. Falta um ginásio desse para grandes eventos esportivos. Os clubes aqui de São José dos Campos, os tradicionais, os ginásios têm atendido, tiveram um papel e têm um papel importantíssimo no desenvolvimento do esporte de São José dos Campos, mas já tem muitos problemas de estacionamento, de acessibilidade, é preciso desenvolver novos locais. Nós teremos a arena e também está sendo aí reformado o Teatrão. A arena vai receber as equipes de alto rendimento, as equipes competitivas principais, e o Teatrão, os eventos, os jogos das equipes do programa Atleta Cidadão, que é um programa de formação de talentos e também representativas em várias modalidades, não é verdade? E lá no Teatrão serão 4.200 lugares, também entregue neste ano. Até o final do ano deverá ser entregue o Teatrão para a comunidade. Já saiu a licitação da empresa, que vai ser responsável pela demolição de toda a estrutura de concreto armado do telhado, que foram registrados aí, localizados a tempo, ainda bem a tempo, graves trincas, com risco ali de você ter muita gente torcendo, pulando, começar a cair placa de concreto, um perigo danado, vai ser demolido e vai passar para a estrutura metálica completa. Somente a cúpula era a estrutura metálica. Agora, todo o telhado do Teatrão será estrutura metálica, aproveitando já no seu projeto para corrigir o grave problema que aquele local tem de acústica. Então, vai ter uma engenharia acústica já trabalhada aí nessa estrutura metálica, esse novo telhado, e também a questão da ventilação para o ginásio. Então, a análise que vem para bem, vamos esperar mais um pouquinho. Todo o cinturão abaixo das arquibancadas do Teatrão já está concluído. Salas de treinamento, fisioterapia, treinamento de lutas, jogos de mesa, dama, xadrez, tênis de mesa, vestiários, refeitórios, está tudo pronto, aguardando aí a parte do telhado. Também internamente, como teve que acontecer em alguns ginásios, como o próprio ginásio do Tênis Clube fez, lá também é um ginásio mais antigo, as medidas oficiais de algumas modalidades, como handebol, por exemplo, e futsal, foram aumentadas, então é necessário a retirada de 2 lances, 2 degraus de arquibancada, para adequação do espaço. Mas, mesmo assim, serão 4.200 lugares nas arquibancadas. Um big de um ginásio. As 2 estruturas esportivas serão entregues esse ano, a Arena de Esportes e Teatrão, dignas da grandeza do esporte de São José dos Campos. E também multiuso para eventos culturais.
Queria também aqui registrar que hoje começou o processo de votação da escolha dos conselheiros, dos membros do COMUES, o Conselho Municipal do Esporte. Pessoas já que se inscreveram de várias áreas de atuação, previstas com representatividade no Conselho da Sociedade Civil, já participaram de uma votação hoje, os nomes serão em breve referendados e divulgados. Logo também, os nomes do Poder Público serão indicados e referendados, ou seja, em breve nós teremos, já em funcionamento, em breve será a posse desses conselheiros do Conselho Municipal de Esportes. Nós nos orgulhamos bastante de termos trabalhado efetivamente em mais essa conquista do desporto de São José dos Campos. Nós trabalhamos, fizemos uma indicação ao Poder Público Municipal em forma de projeto de lei, que foi aperfeiçoada, foram alteradas algumas coisas ali, porque também o Panathlon Clube, nossos amigos do Panathlon, que é um clube de serviços, estilo Rotary, Lions, mais voltado para o meio esportivo, composto com integrantes do meio esportivo, também apresentou o modelo de Conselho Municipal de Esportes. Então, os pontos positivos da nossa indicação e do modelo que foi enviado pelo Panathlon foram analisados, estudados, aperfeiçoados por técnicos da Secretaria Municipal de Esportes, pelo jurídico da Prefeitura da Administração Pública Municipal, e saiu aí a nossa legislação do Conselho Municipal de Esportes, que votamos aqui nesta Casa de Leis e aprovamos por unanimidade. Lembrando a vocês aí que indicação é um instrumento da vereança. O vereador não faz só leis, projetos de leis, eu não apresento só projetos de leis, ele também faz moções, faz indicações, quando ele indica determinadas ações e orienta o poder público municipal. Ok? Então, essa é uma indicação do nosso gabinete que prosperou e aí está aí andando, caminhando a definição do nosso Conselho Municipal de Esportes. Parabéns, Marcos Olivato, também trabalhou muito forte nesse processo, ajudou a formatar, pessoal da Secretaria de Esportes como um todo, parabéns. Valeu. O meio de esporte de São José dos Campos, o meio esportivo, agradece e nós teremos, com certeza, um Conselho Municipal de Esportes de peso, com pessoas representativas, pessoas de alto conhecimento para colaborarem com o desporto da nossa cidade. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Próximo a falar na tribuna, inscrito, vereador Lino Bispo, com um tempo de 5 minutos, mais 5 minutos pela liderança. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, mais uma vez nessa tribuna para falar um pouco com o nosso povo, para trazer algumas informações importantes sobre o trabalho que a gente dia a dia realiza em nossa cidade. Os senhores se lembram que ainda no ano passado, aqui nessa tribuna, nesta casa, eu protocolei um requerimento solicitando que o governo do Estado pudesse tomar providências para resolver o problema do joseense, que buscava a farmácia central, com a medicação de responsabilidade do governo do Estado, e ali encontravam grandes filas, uma dificuldade muito grande para as pessoas adquirirem, levarem para suas casas o medicamento necessário. Esse requerimento, então, foi protocolado aqui, foi votado por unanimidade. Nós até propomos uma comissão que pudesse ir até o secretário de Estado da Saúde para que a gente pudesse ver essa situação resolvida na nossa cidade. Queria que pudesse aqui ser colocada uma matéria que até a própria TV Vanguarda publicou, na época, da grande dificuldade que a gente tinha com relação ao remédio de alto custo na nossa cidade.
Farmácia Central, todo fim de mês é a mesma coisa. Muitas filas, muitas reclamações de quem está aí, de quem entra em contato com a gente, pelo telefone, pelo aplicativo. E hoje não foi diferente. Olha só essa imagem. Muita gente, inclusive, debaixo do sol. Você tem aí idosos também na fila. Moradores nos procuraram depois de esperar horas na fila para retirar um medicamento. Vanessa, boa tarde. Como é que está a situação agora aí, com essa quantidade de gente? Olá, boa tarde, Abranches, Elisa, boa tarde a todos que acompanham aí o Link Vanguarda. Olha, a situação ela continua bem complicada, viu? Aqui na Farmácia Central, muita gente que chegou às 8 horas da manhã está começando a ser atendido agora. Essa fila que vocês veem aqui, que o pessoal está até para o lado de fora, porque não cabe todo mundo lá dentro, são as pessoas que estão na fila ainda para pegar uma senha. E detalhe, essa fila as pessoas pegam uma senha e aí lá dentro elas vão descobrir se tem ou não o remédio. Então, assim, às vezes tem pessoas que ficam 2, 3 horas na fila e nem essa certeza tem se vai conseguir pegar o remédio ou não. A gente vai conversar com as pessoas que estão chegando por aqui. Dá licença, boa tarde, tudo bom? A gente está ao vivo no Link Vanguarda. A hora que a senhora chegou aqui e viu essa fila, qual foi a sensação? É horrível, né? Mas não é a primeira vez. Infelizmente a gente precisa, por isso que a gente está aqui, né, nessa fila. Mas tem pessoas com muito mais deficiência do que a minha e está aí sofrendo mais ainda. Eu ainda posso andar tranquilamente, né? Mas tem gente aí que você viu saindo agora há pouco, cadeira de roda e tudo mais. Então, é complicado, né? A gente todo mês chegar nessa dificuldade para pegar um remédio que a gente já não vive mais sem ele. A gente precisa porque é contínuo, por isso que a gente está aqui. A maioria das pessoas que frequentam a farmácia são pessoas que já têm uma certa idade, são pessoas que às vezes ela própria que usa o remédio, então você veja a condição que essa pessoa chega para buscar um benefício, para buscar ali um medicamento que vai dar a ela uma condição melhor de vida. E eu recebi em meu gabinete, vereadora, 2 pessoas idosas dizendo, ficamos 4 horas na fila. Iniciativa, eu lembro, até acompanhei pela televisão a votação da lei de zoneamento e naquele dia os vereadores então foram ali à tribuna e aproveitaram aquele espaço importante, eu vi o Lino falando. A grande maioria das pessoas que estão lá na farmácia central são pessoas de idade, que buscam remédio mensalmente e que muitas vezes está sendo humilhado na nossa farmácia, enfrentando filas de 2, 3, 4 horas para pegar um remédio. Isso não pode continuar acontecendo. Sobre essa dificuldade que a população tinha com medicamento de alto custo do Estado, né? Isso sensibilizou ainda mais os técnicos da Secretaria da Saúde. Eu, no dia seguinte, entrei em contato com a Secretaria solicitando que eles viessem aqui, que nós estamos no limite, né? Que os vereadores já tinham uma demanda muito grande, no limite dessa questão. E fomos muito acolhidos, bem acolhidos, e aí marcamos essa reunião junto com os vereadores para que a gente pudesse, então, oferecer uma solução. E parece que a gente caminhou muito bem em relação a isso. O município vai assumir o estoque e vai dispensar para a população de uma forma mais gradativa. Então nós vamos eliminar aquele problema das filas, da demora das pessoas para receber o medicamento. No primeiro momento vai ser na farmácia central, mas podendo então esse medicamento chegar até o BS para facilitar ainda mais para a população o acesso ao medicamento de alto custo. Será que o problema das filas realmente foi resolvido? A gente vai conversar ao vivo com a repórter Vanessa Vantini. Ela está na farmácia central. E aí, Vanessa, promessa cumprida ou não, hein? Olá, boa tarde, Águida, boa tarde a todos. Olha, como vocês disseram, a gente fala ao vivo aqui da Farmácia Central de São José dos Campos. A situação é bem diferente sim, viu? O local está movimentado, tem bastante gente vindo pegar remédio, mas não o que a gente encontrava antes, né? Que eram aquelas filas intermináveis, né? Que inclusive saíam aqui da unidade e iam para fora, atravessando aí a rua. A situação é diferente, movimentado, claro, até porque é fim de mês e hoje é o último dia para muita gente pegar o medicamento. Eu estou com o secretário aqui de saúde, porque tiveram algumas mudanças. E é importante cada vez mais as pessoas saberem dessas mudanças, né? Começando pelo agendamento. Acho que é uma das principais mudanças que vocês fizeram na retirada dos medicamentos. Sim. O que era alto custo do município, né, fornecido, comprado pelo município, a gente levou para as unidades básicas de saúde. Então já foi uma evolução bastante importante que o prefeito determinou. Com relação ao agendamento, foi um outro diferencial, que antigamente as pessoas vinham, entravam na fila para pegar o remédio quando sabiam que estava disponível.
Agora a gente comunica que o remédio está disponível, os pacientes ligam no 156 e agendam o dia e horário para vir retirar. Pois é, eu vejo que é muito importante a gente estar atento à reclamação, ao clamor das pessoas da nossa cidade. Me lembro que quando estive lá, de fato, era lamentável a situação que se encontravam inúmeras pessoas, munícipes que pagam imposto na nossa cidade, que precisam ser tratados com respeito. Eu quero aqui cumprimentar o prefeito Felício Ramute, que, quando viu que nós aqui protocolamos o requerimento, o vereador Zé Luiz ainda não estava assumindo a sua cadeira aqui, vereador, mas foi uma votação unânime e o prefeito viu que estávamos realmente no limite, era uma vergonha o que estava acontecendo. Imediatamente ele entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado e nós tivemos aquelas reuniões que foi feita aqui, foram diversas reuniões e nós conseguimos, graças a Deus, resolver esse problema crônico que a nossa cidade passava. Hoje, o Estado está mandando o estoque para o município, portanto, a responsabilidade passou a ser da Prefeitura, que tem gerenciado isso com muita responsabilidade. E uma coisa que vou continuar em nome da população cobrando, até já falei com o prefeito Felício Ramute sobre isso, que esse remédio, ao invés de vir para a farmácia central, possa chegar lá na UBS, onde fica muito mais fácil para o município, porque ele já acessa a UBS para tudo. Então, para começar, está bom, porque aquelas filas já não tem mais, a gente viu aí pelas reportagens, né? Os agendamentos estão acontecendo, portanto, não vai mais acontecer aquela situação lamentável que a gente viu acontecer no ano passado e ainda também no mês de janeiro. A partir, então, daqui, as coisas se solucionaram. Isso dá para nós realmente uma grande motivação de que vale a pena a gente olhar as situações, buscar soluções para elas, não apenas, de fato, criticar. E nós tivemos aí uma situação no meio, né? Depois que a gente conseguiu dar esse passo, a gente viu aí deputados chegando lá na fila, dizendo que ia tomar providência e tal. É uma situação que realmente vinha acontecendo há bastante tempo, tá certo? E depois a gente viu aí uma deputada querendo pegar carona numa situação, não é? Você está entendendo? Então, não dá para a gente trabalhar dessa forma. Nós temos que estar atentos e, vou dizer, tem muita coisa nas escolas estaduais que precisa ser lutada, precisa ser buscada solução. Então, tem muitas coisas para se fazer. E essa, realmente, a gente aqui, a Câmara se manifestou, né? Os nossos vereadores, que todos têm aí demanda de pessoas que buscavam a farmácia central, não é? Então, foi uma luta de todos nós. Graças a Deus que nós tivemos aí à frente, protocolando esse requerimento, e o prefeito, então, deu solução a isso. Então, quero aqui parabenizar a Prefeitura e que as pessoas possam continuar contando com esse trabalho sério, firme, esse trabalho, de fato, próximo das pessoas que o vereador Lino Bispo tem desempenhado. Então, um grande abraço às pessoas que estão hoje cumprimentando a gente por essa luta, e eu quero dizer que juntos a gente somos muito mais. Somos nós aqui, a população lá fora, cobrando, exigindo, e eu tenho certeza que isso trará um grande resultado para a nossa comunidade. Então, parabéns a todos nós por essa conquista. Obrigado, presidente. Próxima inscrita para falar, vereadora Amélia Naomi. Tempo de 5 minutos. Boa noite a todas e a todos. Bom, hoje é o dia do câncer. Vou ler aqui os dados que o vereador Wagner fez uma postagem. Dia Mundial de Combate ao Câncer em São José. Tem um corte de 52% no atendimento, infelizmente. Eu queria, ontem à tarde, teve uma manifestação contra as péssimas condições de trabalho. Por favor, a planilha. Após a demissão de um coletor que denunciou as péssimas condições de trabalho da categoria,
ele foi demitido e os funcionários da Sustentarem foram lá falar com o gerente sobre a demissão dele, que era um trabalhador, e qual não foi a surpresa que o gerente foi e ameaçou toda a comissão, os cipeiros, os outros trabalhadores, dizendo que trocaria todos e traria todos novos coletores de São Paulo. Imediatamente, o pessoal fez um protesto e uma paralisação. Então, está aí, essa foto foi agora às 16 horas, assembleia de encerramento, eles deram a mão, rezaram, agradeceram toda a unidade, todo o trabalho que não é uma situação difícil, pelas condições que eles vivem, e houve uma unidade, uma solidariedade de classe da categoria. Pode passar? Aqui, olha qual é a situação dos coletores. Eles carregam 30 quilos, né, um outro peso de 38 quilos. Eles colocaram até o jornal ali para mostrar. Hoje, a situação deles é gravíssima, né? Infelizmente, falta fiscalização da prefeitura, e aqui do lado é todo o encerramento e a votação da Assembleia às 16 horas. Pode passar? Uma das reivindicações da pauta de negociação, que foram 7 que foram aceitas, uma era luva. Eles recebem 3 luvas por mês. 3 luvas por mês, 2 pares de sapato, não tem boné e não tem roupa, né? Agora, com a chuva, o pessoal estava ficando resfriado, porque só tinha 2 botas, né? Então, a principal reivindicação era pelos equipamentos para eles conseguirem trabalhar no dia a dia. Pode passar? Aliás, os carros, vários carros estão com problema. Quando nós fizemos aqui, o ano passado, a denúncia, a empresa colocou os 3 carros. Está aqui as gravações que foram feitas. A empresa colocou, infelizmente, a Urban não foi lá vistoriar, porque os carros são de péssimas condições. Saindo ali, pode ter acidente qualquer hora. Pode passar? Isso acarreta, na prática, para os coletores, o aumento de sobrecarga, doenças profissionais. Infelizmente, eles aumentaram muito o trecho deles, além de ter aumentado 3 serviços, né? Que quem faz hoje, quem limpa as ruas é a Urban. Antigamente, quem carregava era a Urban, agora quem limpa é a Urban, quem põe no caminhão é os coletores, e quem ganha é a empresa, porque a empresa ganha por quilo, né? E antigamente era feito também o catatreco pela SSM, né, e os caminhões da SSM. Hoje, o catatreco é feito por quem? Pelos trabalhadores da Sustentarem. Quem ganha é a empresa, porque o peso é bastante alto. Aliás, e os sacos verdes têm 30 quilos, tal, porque tem terra, né? Além da terra, até hoje não foi tomadas providências em relação aos vidros. Pode passar? Vamos ver o próximo. Aqui, de novo, a mesma denúncia. Peso excessivo nos sacos de lixo, sem segurança, vem misturado, e está aí comprovado. Pode passar? Olha aqui, tudo isso foi limpo essa praça e deixou para o pessoal agora da Sustentarem passar lá e pôr no carro, né? Olha as condições, não aumentou o número de funcionários, mas quem ganha é a empresa Sustentarem, porque ela ganha por quilo. Então, a Urban recebe, e a Sustentarem recebe quem paga pelo trabalho sem condições, sem luva, são os trabalhadores que fazem a riqueza do patrão. Pode passar? Olha, esse aqui, esse foi recolhido lá na subprefeitura de Eugênio de Mello, mas ele estava lá. O pessoal limpou da Urban toda a região, ali, uma praça, colocou ali no saco e eles recolheram, né? Então, olha a gravidade, porque a Urban recebeu, né? E, de novo, a empresa está recebendo pelo valor pago. Pode passar? Essa é a representação do Ministério Público do Trabalho,
que nós já fizemos o ano passado. Hoje nós, de novo, anexamos todas as denúncias novamente, inclusive com o requerimento que está para ser votado hoje aqui de solidariedade à luta desses trabalhadores. É necessário contratar mais, né, coletores, para que, inclusive, seja cumprido o contrato. Nós pedimos, o ano passado, infelizmente foi rejeitado os requerimentos, quantas multas a Prefeitura fez? Pode passar? Todo apoio à luta, esses são os requerimentos, por dignidade no trabalho. Passando. Então, quero aqui cumprimentar todos esses que foram, no dia de hoje, foram vitoriosos, porque eles encerraram a greve, foi readmitido o trabalhador demitido, o gerente foi afastado, ele não será mais o gerente de operação, ele será agora, vai trabalhar no RH, e foi prometido também que agora as luvas, que eram 3 luvas por mês, eles podem, estragou, cortou, esgarçou, vai ter no almoço xerifado, podem e ter o direito à luva, né? Como agora também vão ter direito a uniforme. Então, quero aqui cumprimentar a todos os cipeiros, o Sindicato dos Motoristas, que esteve lá apoiando e ajudando na organização, o Sindicato dos Hotéis, mas, fundamentalmente, a organização desses trabalhadores que estão hoje no serviço precarizado e que precisa de um olhar, uma fiscalização do poder público, né, da Prefeitura, da Urban, que, infelizmente, na medida em que não fiscaliza, nós estamos vendo aí a sobrecarga nesses trabalhadores. Foi ruim que a cidade teve aí um dia sem a coleta, mas foi importantíssimo para eles ter, de novo, um resgate, a sua dignidade ao trabalho e readmissão do trabalhador que foi, infelizmente, demitido e foi readmitido pela Organização e Solidariedade. Então, parabéns a esses trabalhadores da Sustentarem, que deixam a nossa cidade linda, bonita e, infelizmente, a empresa ganhando muito, porque ganha agora sobre o peso do dinheiro, do serviço feito pela Urban, né? A Urban está... Aliás, mais um dado aqui aos vereadores. Os PEVs, que foi agora terceirizado, também quem recolhe o material que não é utilizado, nem tudo fica no PEV, também é o caminhão da Sustentare. O caminhão da Sustentare passa ali, recolhe e vai aumentando o lucro do empresário, né? Não é à toa que ele, hoje, na greve de hoje, ele transferiu o seu gerente, porque sabe que essa cidade é estratégica, porque está ganhando muito, sem fiscalização. Próximo vereador inscrito para falar, vereador Dr. Elton, com prazo regimental de 5 minutos, mais 5 de liderança. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara, também aqui na Câmara Municipal e também por meio das nossas redes sociais. Bom, inicialmente eu queria trazer um momento de informação para vocês. Gostaria que apagasse as primeiras luzes aqui. Próximo slide. Muitos ainda estão perguntando o que é o coronavírus, né, e quais os problemas que eles podem ocasionar. E por que tanta preocupação em relação à saúde mundial e em relação ao que pode acontecer pela contaminação com o coronavírus. Para quem não sabe, o coronavírus recebe esse nome porque a carapaça desse vírus, ela parece com uma coroa, e por isso ele acaba recebendo esse nome. Eles são um grupo de vírus que pode causar sintomas, não um resfriado, mas sintomas como de um resfriado comum e inclusive, quadros com síndromes respiratórias graves. Uma coisa que lembra bastante o quadro de infecção por H1N1. Pode colocar o próximo slide? Então, quais são os principais sintomas que uma pessoa que foi contaminada pelo coronavírus pode apresentar? Uma das primeiras coisas, está ali no terceira figura, é a febre,
mas também pode apresentar quadro de tosse, também de dores de cabeça, pneumonia, quando o quadro é mais grave, e também um quadro de insuficiência respiratória, quando desenvolve um quadro de acometimento mais importante dos pulmões. Só que muitos pacientes também vão apresentar quadros assintomáticos, podendo então ser um meio pelo qual ocorre a contaminação, ou levando esse vírus para outras pessoas. Mas é importante salientar que existe muito questionamento, muito fake news que é colocado nas redes sociais, por meio da internet, por meio do Facebook, do Instagram, e é importante a gente trazer informação de peso ou coerente para que as pessoas saibam e não fiquem tão assustadas assim. Então, da mesma maneira que na contaminação pelo H1N1, existem cientistas, pesquisadores buscando o tratamento, inclusive uma vacina para o tratamento específico dessa patologia, mas o que é importante vocês saberem é que ações simples, que são inerentes ao cuidado de qualquer patologia, inclusive dos quadros gripais, elas são muito importantes para conter a progressão desse tipo de patologia. Então, a simples lavagem das mãos, uso de álcool gel, cuidado com contaminação, ao tossir não expor ou tomar cuidado com pessoas que apresentem quadros respiratórios agudos. Então, esses são cuidados inerentes a qualquer patologia que influencie ou que cause a contaminação do sistema respiratório. E, por isso, esses cuidados tão simples de higiene podem trazer segurança para a nossa população. Próximo slide. Então, o que a gente tem de notícia, né? Primeiro, a gente tem que tomar cuidado um pouco com os fake news. Olha lá. Diretor do Hospital das Clínicas, preocupado com a nova gripe, faz as seguintes recomendações. Fazer do álcool gel nosso aliado, isso é importante. Começar a tomar vitamina C urgente, isso é fake news. Cuidar das crianças, isso é uma obrigação. Lavar as mãos muitas vezes ao dia, isso é importante. Mas ele começa a colocar algumas coisas diferentes. Ingerir sucos de acerola, laranja, tomar chá de erva doce 2 vezes ao dia, e daí começa a colocar umas fórmulas mágicas que não tem comprovação científica nenhuma, dizendo que o chá de erva doce possui uma substância que é parecida com o Tamiflu, que é um medicamento que é utilizado no tratamento do H1N1. Lembrando que o coronavírus não tem nada a ver com o H1N1, as ações do Tamiflu, nenhuma quando utilizados para o tratamento do coronavírus. Então, muito cuidado, busquem informação naqueles locais que são entidades ou associações que levem informação verdadeira. Próximo slide. Bom, eu pude acabar recebendo um convite, né, para poder estar falando, inclusive, sobre esse assunto na Jovem Pan, né? E a Jovem Pan tem sido uma rádio que tem trazido informação à população aí no período da manhã, e eu queria agradecer em especial ao Clemente, a Giovana e a toda a equipe ali da Jovem Pan pela oportunidade de estar falando ali e levando informação à população da nossa região. No próximo slide, eu estou apresentando ali a Lindóia Bernardino, todos já a conhecem. Ela é a presidente ali da Associação Ágape para a Educação Especial, e eu tive a oportunidade de estar com ela durante essa semana, conversando e levantando alguns pontos importantes na continuidade do trabalho, não só da associação dela, mas de todas as associações do nosso município que trabalham com crianças ou com educação especial. Então, foi um momento importante, e é importante que a gente esteja sempre de olho na formatação dos processos de trabalho dessas entidades na assistência da população carente de nossa cidade. Então, muito obrigado aí a Lindóia Bernardino pelo momento que a gente teve junto. Nesse slide, a Band Vale, ela acabou convidando para a gente estar falando sobre um outro tema, uma outra pauta, da qual eu tenho tratado aqui na Câmara Municipal, que é a proibição da venda de cigarros, um projeto importante, uma vez que é embasado em trabalhos científicos,
falando sobre a disponibilidade do cigarro em locais e ambientes onde circulam crianças e adolescentes. E é importante eu comentar com vocês que o cigarro, o tabagismo, ele tem aproximadamente 50 mais comuns patologias ligadas ao tabagismo e que são muito comuns no atendimento na nossa cidade e no nosso país. A patologia do tabagismo ela pode levar a problemas cardiovasculares, aparecimentos e estímulo de aparecimento de cânceres e também outras patologias que são bastante importantes. Quando a gente fala sobre esta pauta, é importante nós relembrarmos que nós conseguimos reduzir em 40% nos últimos 12 anos o tabagismo no nosso país. Isso tem influência por meio de algumas legislações, de alguns projetos de lei que acabaram influenciando a vida das pessoas. Em especial o projeto federal 92/94 de 96, que determina que as pessoas não podiam utilizar o cigarro, o tabaco, dentro de ambientes fechados. Com isso, nós tivemos uma redução de 40% do tabagismo. Não é fácil parar. E as pessoas precisam ser desestimuladas, principalmente as crianças e os adolescentes, que informam nos trabalhos que são produzidos, que se sentem moderadamente ou de maneira importante estimulados à utilização do cigarro pelo motivo deles estarem amplamente disponíveis em padarias, supermercados e hipermercados. Por isso, a realização desse trabalho. Da mesma forma que na Rádio Band Vale, também pude estar apresentando o projeto ali na TV Record, e eu queria agradecer em especial a repórter Mônica Arruda e a toda a sua equipe que puderam trazer esse tipo de fomento, de discussão, apresentando algumas coisas aquilo que a gente está levando para votação, mas também qual era a ideia que as pessoas tinham sobre esse tipo de projeto. A grande maioria entende que é um projeto importante e, por muitas vezes, vão realizar, alguma parte da população vai questionar sobre a redução de ganhos do comércio pela venda do cigarro, e eu preciso alertar que, hoje, quem mais ganha com a venda do cigarro é o próprio governo, uma vez que a taxação em cima da venda do cigarro, do tabaco, é super importante. Então, na verdade, o comerciante irá ganhar muito pouco com a venda do cigarro. Além do que, o cigarro hoje também é um chamariz, inclusive, para que ocorra os assaltos nos comércios de nossa cidade. Então, dessa maneira, eu venho apresentar a todos, já foi lido esse projeto, e eu acredito que logo, logo estará, após passagem por todas as comissões, liberado para votar. E, por isso, eu peço o apoio aí de todos os vereadores dessa casa, para que a gente possa mudar a realidade, inclusive, diminuindo a venda do cigarro em ambientes onde a gente tem o fluxo tão alto de crianças e adolescentes e de famílias, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Próximo vereador inscrito para uso da tribuna, por 5 minutos, vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e todos aqui presentes. Eu tenho 2 assuntos nessa noite. O primeiro é sobre a questão do Dia Mundial do Câncer. Hoje, dia 4 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa global liderada pela União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. E tem como objetivo conscientizar, educar e catalisar a ação pessoal, coletiva e governamental para imaginar um mundo onde milhões de mortes são evitadas, ou podem ser evitadas, caso tenha o acesso ao tratamento, ao diagnóstico precoce, e que seja igual para todos.
Há 20 anos, no dia de hoje, centenas de atividades e eventos ocorrem em todo o mundo como um lembrete a todos. O slogan é "Eu sou e eu vou". É um apelo ao compromisso pessoal, representa o poder que uma ação individual tomada no momento presente tem de influenciar o futuro. Então, há 20 anos está se propagando essa campanha, "Eu sou e eu vou". A ideia é que qualquer pessoa tem o poder de reduzir o impacto do câncer na própria vida, na vida das pessoas que ama e no mundo. A data torna-se mais relevante para a conscientização em todo o mundo, visto que a epidemia global de câncer tende a aumentar nos próximos anos, infelizmente. Atualmente, são 7,6 milhões de pessoas no planeta que morrem em decorrência da doença a cada ano. É um número muito grande. E a menos que sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre a doença e desenvolver estratégias práticas para lidar com o câncer, a previsão para 2025 é de 6 milhões de mortes por ano. Estima-se que 1,5 milhão de mortes anuais por câncer poderiam ser evitadas com medidas adequadas, como é o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. E como parlamentar contribuo com essa ação, pois sei que tenho o dever de lutar pelo diagnóstico precoce, pelo menos divulgar a questão do diagnóstico precoce, brigar para que tenhamos o diagnóstico precoce cada vez mais ampliado em nossa cidade, né? E o acesso de todos e todas ao tratamento e cuidado ao câncer. Aproveito para lembrar e homenagear a munícipe de São José dos Campos, que infelizmente faleceu há exato 4 meses por conta dessa doença, a Karina Godoy, mais conhecida como a Carinão, era atleta do São José Rugby, uma jovem, né, 24 anos apenas, defendeu o Brasil no circuito mundial de Sevens e foi campeã sul-americana com as Iaras. E este ano a Federação Paulista de Rugby a homenageará com o circuito juvenil Copa Karina Godoy, com início em março. Então, com uma campanha, eu sou uma parlamentar e vou lutar sempre que posso pelo diagnóstico precoce do câncer. E o segundo assunto já é mais prático. O segundo assunto que eu venho a falar essa noite é mais prático aqui na nossa cidade. Ontem iniciou as aulas, né, o começo do ano letivo, onde todas as expectativas para que um ano, quero aqui desejar a todas as colegas professores que tenham um bom ano letivo, mas eu não posso, no segundo dia do ano letivo, não posso deixar de apontar algumas situações problemáticas no início, né, que acontecem no início do ano, apontadas pelos pais, apontada também por colegas. Na verdade, são situações que podem ser evitadas, né, que poderiam ter sido evitadas, que podem ser evitadas a todo o ano letivo. Primeiro, a questão da limpeza e da capina nas escolas. As escolas ficaram paradas aí por 2 anos e ainda tem muitas escolas, pais mandando fotos de escolas onde está lá mato alto no parquinho, sujeira no tanque de areia, escolas sujas. A arrumação do início do ano letivo sem nenhum preparo. Gente, sempre foi assim. No início do ano, nós tínhamos 2 dias de planejamento, onde os professores se reuniam, debatiam, discutiam algumas questões práticas, mas também tinham tempo de arrumar as salas, arrumar as escolas para acolher as crianças. Infelizmente, esse ano, não sei quem mudou, qual estratégia tiveram, mas simplesmente não houve esses 2 dias de planejamento, não houve esses 2 dias para arrumar as escolas, e do jeito que a escola estava, as crianças foram recebidas. Infelizmente, isso aconteceu, teve muito burburinho entre os professores, diretores e pais, porque a acolhida acontece de maneira inadequada. Concorda comigo que se você tem 2 dias, você consegue dar uma ajeitada na escola para acolher as crianças da melhor maneira possível. Depois das férias, do jeito que a escola estava, ela foi aberta. E as professoras não tiveram nem a possibilidade, nem a oportunidade, nem o tempo para dar aquela ajeitada no início do ano letivo. Então, nós não sabemos de quem foi a ideia, de quem foi a estratégia de começar de supetão. E pegou vários pais de calça curta, foi da Secretaria de Educação, mas quem, né? Quem teve? Trouxe da onde? Mudou, mas se mudar, tem que mudar para melhor, mas não para pior.
né? Tem que mudar para que realmente cada vez mais seja uma acolhida melhor para as crianças, mas não foi o que aconteceu. Houve algumas denúncias também em relação a alguns professores que fizeram prova para PD, professores com prazo determinado que assumem salas de algum professor que está de licença e acabam tendo um tempo ou durante o ano ou alguns meses com prazo determinado. E alguns professores vieram fazer denúncia que não puderam assumir por estarem grávidas. Eu acho isso gravíssimo, essa denúncia, e, na verdade, eu pedi para que realmente trouxesse se era esse verdadeiro motivo, apesar que todas estavam grávidas e no exame não puderam, foram dispensadas, depois de terem pagaram para fazer a prova, fizeram a prova, passaram na prova e, na hora do exame, não puderam assumir a sala. Eu acho grave, porque estar grávida é uma condição de saúde, eu acho que não pode ser, não estava no edital, que não poderia estar grávida, acho que isso nem pode estar em nenhum edital, né? Mas eu pedi para que trouxessem as denúncias, porque realmente é bem estranho isso acontecer. Também houve não é desse ano, do ano passado, e agora teve, já que estamos começando o ano letivo, a questão do professor, da falta de auxiliar e de estagiário ou agente educador em sala de crianças pequenas, que ainda usam fraldas. Então, quer dizer, mudou-se a idade, né, mudou o ano, aumentou um ano para cada criança, a criança de 5 anos, 6 anos está indo para o primeiro ano, e assim mudou também o esquema da educação infantil. Com isso, as crianças que antes tinham o tempo todo alguém para cuidar, que usam fralda, que tem que trocar, então uma estagiária, agente educador, hoje já não acontece, não existe. Então, tem salas que ainda tem bastante criança com fralda, mas não tem ninguém que auxilie o professor. Eu acho que isso é gravíssimo e é importante que a Secretaria de Educação reveja essa situação. E, para encerrar, isso foi uma denúncia de algumas diretoras de educação infantil, da Escola de Educação Infantil, que eu gostaria muito que a Secretaria de Educação olhasse com carinho. Não que as outras coisas não tenham que olhar, mas essa situação é o seguinte: nós temos escolas de educação infantil grandes, com muitas crianças, e o corpo gestor, né, que cuida da escola, só tem um diretor e uma orientadora pedagógica. E escolas do ensino fundamental, que tem tanto aluno quanto de educação infantil, tem diretor, vice-diretor, orientador pedagógico e orientador educacional. E veja bem, tem escola de educação infantil, hoje aqui em São José, que tem 800 crianças, e só diretora e orientadora pedagógica. E escola de educação fundamental, que tem menos, 300, 600 crianças, que tem a diretora, a vice-diretora, a orientadora pedagógica e a orientadora educacional. Então, eu acho assim, eu vejo que a Secretaria de Educação deveria olhar para essas escolas que têm um número grande de crianças, com isso a demanda aumenta muito, né, porque tem os pais, tem as crianças, tem os funcionários, e o corpo que gere a escola é menor. Então, esse é um dado que algumas diretoras trouxeram para que eu pudesse falar aqui, porque muitas vezes elas não são ouvidas quando há uma reunião com elas. Então, eu vim aqui nessa tribuna essa noite para falar sobre esse assunto e agradeço, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para falar na tribuna, vereador Wagner Balieiro, com um tempo regimental de 5 minutos. Como a vereadora Amélia já usou 4 minutos e agora a Juliana mais 5, fez os 10 minutos do tempo, não? Tá bom. 5 mais 5, tempo de liderança. Então, eu pedi na próxima para os vereadores do PT respeitar o tempo. Eu sei. Não, eles fizeram 10 minutos também, mas tudo bem. Tá?
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, a todos que nos acompanham nas redes sociais, TV Câmara e que estão aqui presentes hoje na galeria. Primeira coisa que eu venho falar nesse microfone no dia de hoje é que, novamente, quando começa todos os anos, nós temos a questão das cobranças do IPTU, taxa de lixo. E aqui não poderia deixar de lembrar que, mais uma vez, nós temos diversos munícipes, populações e diversos bairros na cidade questionando, discutindo a questão do valor do imposto. Inclusive e principalmente questionando a questão da taxa de lixo. Seja porque na questão residencial está se cobrando R$ 93,14 de taxa de lixo, seja porque no comercial está acontecendo a cobrança de R$ 364,18, ou seja até porque na questão industrial tem um custo de taxa de lixo de R$ 3.844,16. São valores que foram modificados e mudaram muito a partir de 2017. E uma das coisas que fizeram ter esta mudança foi uma situação que sempre eu comento aqui nesta casa, a história de diminuir para alguns e aumentar para outros. Só que é o diminuir para grandes e aumentar para os pequenos. Isso foi uma tremenda injustiça. É uma coisa que tem acontecido muito no nosso país, nível nacional, estadual, e no municipal não foi diferente, por exemplo, nessa questão da taxa de lixo. A taxa de lixo, quando ela foi igualada, por exemplo, na questão residencial, ela colocou no mesmo patamar pessoas que têm serviços diferentes, quem tem mais serviço está pagando menos, mas quem tem menos serviço está pagando mais. E imóveis mais simples está pagando a mesma coisa de imóvel de alto padrão. Comércios, onde pegaram e igualaram bancos, que pagavam um determinado valor, 2, 3 mil, banco, que nunca deixou de ter lucro, seja em crise, seja em momentos de economia crescente, bancos têm bilhões de lucros. Eles tiveram descontos na taxa de lixo, que somando todas as agências dão um desconto de R$ 150 mil, enquanto que pagando agora a mesma coisa que um barzinho, que um salão de cabeleireiro. Então, o banco que pagava R$ 3 mil desceu para R$ 300. Pequenos comércios que pagavam 80, 90, subiu para 300. Aqui foi feito ao contrário. Aumentou dos mais simples e diminuiu dos mais ricos. E isso é um absurdo, uma vergonha que aconteceu em nossa cidade e que todos os anos nós temos no carnê de IPTU essa injustiça acontecendo desde 2017. Desde 2017. Uma legislação perversa, uma legislação que traz a penalidade para as pessoas mais simples, para os salários mais baixos e para os lugares que têm mais carência de serviço, que é o que está acontecendo na questão aqui da taxa de lixo. E também do IPTU, porque lá no IPTU, quando fez o debate em 2017, nós vimos imóveis de altíssimo padrão, chegando até a ter desconto. Vou até lembrar um exemplo. Altíssimo padrão do Jardim Aquários. Chegou a ter diminuição de IPTU, enquanto em outros lugares teve aumento, principalmente dos imóveis mais simples. O Robin Hood, ao contrário, tira dos pobres para dar para os ricos. Foi isso que fizeram. E, novamente, essa injustiça continua acontecendo. Agora que a gente está tendo que debater aqui a questão do servidor, a questão da reforma da Previdência que o prefeito Felício colocou aqui, lembra-se novamente dessa história. Hoje, nós tivemos algumas fakes, alguns palhaços, canalhas, mentirosos, que andaram fazendo fake news em relação a informações, em relação à questão da reforma da Previdência. É importante deixar claro aqui, ninguém aqui é a favor de Marajá. Ninguém aqui quer ter privilégio. O PSDB entende muito bem de quem quer ter privilégio aqui, porque a gente vai descobrir quem são os canalhas que estão fazendo mentiradas, colocando alguns vereadores aqui que estão lutando pelos servidores. E eu quero deixar claro que ninguém aqui defende privilégio, mas não podemos deixar acontecer o que estão propondo aqui nesta Casa de Leis, que é uma proposta perversa, principalmente para os pequenininhos. Quando você quer colocar um desconto de 14% para aposentados e pensionistas que ganham até o teto do INSS, você está tirando dos menores, você está tirando dos pequenininhos. E nós estamos falando de uma base de aposentados e servidores que representam mais de 60% do total de trabalhadores da Prefeitura.
que ganham menos que o teto do INSS e que terão diminuição dos seus benefícios, das suas aposentadorias e de suas pensões, com a aplicação de um desconto de 14% a partir de salário mínimo. É contra essas injustiças que a gente luta. E não vamos admitir que fiquem aí colocando boatos, mentiras e mais mentiras, tentando confundir a cabeça de pessoas de bem, de pessoas de nossa população que trabalharam e dedicaram a sua vida aqui em nossa cidade. Querendo misturar e falar para a população mais mentiras, falando que nós vamos ter problema com os serviços públicos de nossa cidade. Não teremos, mas nós não podemos deixar que as mesmas injustiças que já aconteceram no IPTU, na taxa de lixo, as mesmas injustiças que já aconteceram na questão do INSS, quando fizeram a reforma lá no governo federal, por várias vezes eu vim aqui nessa tribuna mostrar que quem estava perdendo era o trabalhador mais pobre, era o trabalhador que começou muito cedo a ter carteira assinada, quando você coloca a questão somente da idade para aposentar no INSS. O pagamento da conta da reforma da Previdência no INSS, quase 80%, em torno de 80% a 90%, ficou na conta do trabalhador do INSS. Não ficou em quem está com alto salário, não ficou em quem está com privilégio. E é a mesma situação que estão fazendo aqui agora, quando colocam uma situação como essa na questão da reforma da Previdência do servidor, penalizando demais os que ganham menos, principalmente com uma alíquota que é a mais alta do Brasil, e começando no patamar mais baixo do Brasil, diferente de qualquer outra cidade, de qualquer outro estado. São José dos Campos está fazendo a pior reforma e a reforma mais danosa, principalmente para o trabalhador mais simples e aposentado do Brasil. E isso a gente tem falado e vamos defender até o final. Ninguém aqui é a favor de privilégio, de marajá, mas ninguém aqui quer cometer injustiça, de fazer com que o pequeno pague mais uma vez, né, a situação de qualquer reforma, como vem acontecendo em todas as medidas que muitas vezes a gente vem votando aqui na Câmara. Fiz questão de lembrar a questão do IPTU e da taxa de lixo, porque ela caiu bem nessa situação. Penalizou os mais pobres e beneficiou os maiores. Estão querendo fazer a mesma coisa na questão da reforma. E agora começaram com mentiras, começaram com boatos, para falar uma coisa que é para desviar o foco e não mostrar a realidade, que é deixar uma maldade enorme, principalmente para os mais simples. Coisa que eu acho que nessa política a gente tem que ter sempre lado. E eu tenho certeza que no meu lado, durante as votações todas que nós já fizemos nesta casa, eu sempre escolhi o lado claro aqui, de justiça social. Quem tem menos tem que pagar menos, e quem tem mais pode pagar mais. Não pode ficar nesse absurdo de inverter as discussões, de querer fazer com que o que tem menos pague mais. Isso a gente vai ser contra, por princípio e por direito de ver que o orçamento, os valores que nós temos no dia a dia de nossa sociedade precisam ser colocados na prática, onde a gente precisa diminuir a desigualdade e fazer acontecer a justiça social na prática. Por isso, deixar aqui só esse registro em função de algumas informações, de algumas mentiras que estão sendo sempre espalhadas aí com relação à questão do servidor, e falar que a gente vai aqui defender, em primeiro lugar, a verdade, a justiça social e que os pequenos não fiquem perdendo tanto como já está acontecendo até hoje. Seja por votações que já aconteceram nessa casa pelo atual prefeito, seja por votações lá no Congresso Nacional, que também já tiraram principalmente o direito dos mais pobres. Próxima vereadora inscrita para falar no tempo regimental de 5 minutos, vereadora Dulce Rita. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria primeiramente falar sobre os títulos que foram entregues, títulos de propriedade que foram entregues lá no Frei Galvão, 300 títulos, que infelizmente eu não pude estar junto, que é um pessoal que eu conheço há muito tempo, desde que eles vieram lá do Novo Detroit, do Morro do Regaço,
E depois eu recebi muitas pessoas ligando para mim, mandando mensagem, que estavam muito felizes por finalmente ter recebido esse documento de propriedade lá no Frei Galvão. Independente de algumas divergências, eu acho que o prefeito está trabalhando muito bem nessa parte de regularização. Ele, com a equipe dele, lá do Departamento de Regularização Fundiária, estão fazendo um trabalho exemplar, não só para São José, como também devia ser seguido pelo Brasil inteiro, que estão arrumando aí muito rapidamente essas documentações. À medida que tem a parceria com a comunidade, tudo é muito rápido. Também queria falar sobre o que o Lino já falou a respeito do que aconteceu em dezembro, o problema da farmácia central. Estava junto com a vistoria, com o secretário lá do setor de medicação do governo do Estado, e o Feliz falou que até janeiro, no máximo, esse problema está resolvido. E resolveu mesmo. Estive lá essa semana e estava marcando a entrega de medicamentos de 5 em 5 minutos. Então, tinha uma moça que até estava junto comigo, que ela tinha sido agendada para pegar o medicamento 8 e 5, e pontualmente, 8 e 5, ela foi chamada e retirou seu medicamento. Eu acho que foi uma parceria excelente que foi feita com a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do município, que fizeram uma interligação das linhas do sistema dos aplicativos e puseram ordem na casa. Parabéns a todas as pessoas. E também, agora, para finalizar, eu queria falar que, a respeito da minha posição a respeito desse projeto que está tramitando na Câmara, aqui, da reforma da Previdência. Eu fiz o que eu tinha que fazer, em nenhum momento eu legislei em causa própria, como foi dito aí nos jornais, como foi dito aí, está sendo dito na rede social, porque maldosamente publicaram o meu salário. O meu salário não estava sendo contemplado em 1 minuto para diminuição de alíquota. Eu entrava na alíquota dos 14%, não fiz nenhuma emenda reduzindo essa alíquota, como também eu não fiz emenda nenhuma escalonando espaço e tempo na distribuição das pessoas que ganhavam menos que o regime previdenciário federal. Queria simplesmente proteger o benefício dessas pessoas que ganhavam menos, que chegasse para pagar as 14% de alíquota em 2023, quando elas teriam tempo de se reorganizar financeiramente, que elas não iam pegar do zero de alíquota para pagar 14%, nos menores salários o impacto seria bem maior. Foi isso que eu fiz. Não estava também, na hora que fiz a emenda, para deixar a aposentadoria, a pensão para as pessoas que tinham perdido os titulares da aposentadoria, os pensionistas. Fiz uma emenda fazendo para 80%, que seria o valor da aposentadoria. Não ia me beneficiar, não tem nenhum parente meu que se beneficiaria com essa emenda, porque meus filhos não se enquadram nesse benefício, nem meus netos. Eu não tenho neto que seja dependente meu, então não estava beneficiando ninguém da minha família. Estava beneficiando, sim, as outras pessoas que também teriam seus direitos cortados. Então, a hora que eu vi hoje, o que estão se plantando aí na rede, que estão plantando no jornal, eu achei que realmente estão muito preocupados, com uma inveja muito preta de eu ter sido aposentada com 28 anos, com muito me orgulho de fazer parte desse grupo de aposentados de uma prefeitura municipal chamada São José dos Campos, que trabalhou muito, todos os aposentados e todos os funcionários trabalharam muito para que essa cidade seja a maravilha que ela é hoje. Então, eu queria só deixar o meu recado, que essas emendas, infelizmente, não passaram. Tivemos algumas diferenças que eu acho que poderia ter sido... poderiam essas diferenças ter sido ter umas formas mais elegantes de se fazer uma coisa politicamente.
não no bochicho, na fofoca de corredor, e muito menos nos telefones e na rede social anônima. Eu acho que tudo isso foi uma grande bobagem que fizeram com a minha pessoa, querendo me afrontar pessoalmente. Simplesmente não conseguiram, porque eu vou repetir. Todas as minhas emendas que eu fiz não foi para beneficiar os servidores, não foi para beneficiar a vereadora Dulce Rita, porque essas emendas eu não me beneficiaria em nada delas, que eu estava simplesmente querendo ajudar as pessoas que ganhavam menos, para ter um impacto menor, e eram essas pessoas que eram o meu foco, não era a vereadora e nem eram os grandes salários da folha de pagamento do Instituto. Eu acho que as pessoas tinham que ter mais maturidade ao fazer essa rede, ao lançar toda essa rede de bochicho, e mais qualidade também. E também, uma coisa que é muito legal também é trabalhar com a verdade, não deixar a coisa meio no ar, jogar aí com meias palavras. Porque, afinal de contas, todos aqui se dizem cristãos, então vão começar a praticar o cristianismo. Gostaria de convocar a vereadora Juliana Fraga para assumir aqui os trabalhos de secretariana na mesa. Com a palavra, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, boa noite. Eu quero pedir um minuto de silêncio para a dona Alaide Lessa da Silva, que é a mãe do falecido também saudoso padre Wagner. Tá? Então, morreu agora, e a gente pede aqui um minuto de silêncio para homenagear a mãe do padre Wagner. Com a palavra, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, também, em homenagem a duas pessoas fabulosas daqui de São José, seu Satoshi Matsumura, mais um da colônia nipo-brasileira que nos deixou, e também da Luísa Gurati, mãe do Frederico, que é o diretor social lá do Santa Rita. Um minuto de silêncio ao final da sessão, em homenagem a essas maravilhosas pessoas que só deixou coisas boas quando passou pela terra. Nossos sentimentos também a todas as famílias. Com a palavra, vereador líder José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha e também servidores dessa casa. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de pedir que a votação fosse em bloco e a supressão da sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2020, em decorrência da terça-feira de Carnaval. Então, peço a supressão da sessão ordinária do dia 25. E a inclusão de diversos documentos, indicações 490 a 503, e os requerimentos 258 a 270. Destaque para os requerimentos 263, 266, 268 e 270. Senhor presidente, gostaria ainda, a pedido da vereadora Amélia Naomi, que pediu a formação, da Frente Parlamentar contra o Assédio Sexual no transporte coletivo do município de São José dos Campos. Então, eu passo a indicar os nomes que comporão ou vão compor o Conselho. Amélia Naomi, vereadora Dulce Rita, vereadora Flávia Carvalho e vereadora Juliana Fraga. Em votação, pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Com nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação,
a indicação dos vereadores Amélia Naomi, Juliana Fraga, Flávia Carvalho, Dulce Rita, para comporem a Frente Parlamentar contra o Assédio Sexual no Transporte Coletivo do município de São José dos Campos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Com nenhum voto contrário, aprovado por unanimidade. Passaremos o processo de votação das atas e das proposituras constantes no expediente. Em votação as atas das sessões ordinárias realizadas no dia 23 de janeiro de 2020, segunda sessão ordinária, 28 de janeiro de 2020, terceira sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Com nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis aos requerimentos permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com 4 votos favoráveis, estão rejeitados os documentos. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, esse requerimento foi o que apresentei na tela. É o requerimento de uma greve vitoriosa dos trabalhadores da Sustentarem, que paralisaram por conta de uma demissão de um trabalhador, né? E a ameaça que o gerente fez com todos os outros que reclamassem por falta de luva, porque é 3 luvas por mês, por conta do sapato, né? São 2 pares de sapato, e hoje, com a paralisação, houve uma vitória. O gerente que ameaçou, fez esse assédio moral, foi afastado, né? Hoje, às 16 horas, eles retomaram o trabalho. Eu lamento que essa casa vire as costas para esses trabalhadores que tanto deixam essa cidade bonita e que, com o governo Felício, estão sendo hiper explorado, e a empresa ganhando muito mais do que deveria por conta, né, dessas medidas que a prefeitura, para economizar e para dar lucro para a empresa, põe o saco verde, põe o catatreco nos trabalhadores. Então, eu lamento que os vereadores dessa casa. Quero agradecer o voto da Juliana Fraga, do vereador Wagner Balieiro, o meu e do José Luiz, né? Tem vários trabalhadores que estão assistindo, porque nós fomos à Assembleia, eles estão agora saindo na vanguarda com uma greve vitoriosa, e essa casa, novamente, contra o povo e contra os trabalhadores hiperexplorados e que foram vitoriosos no dia de hoje. Foram readmitir o trabalhador. Agora, é um requerimento só apoiando. Que isso? Com a palavra, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, eu gostaria também só de registrar que um dos requerimentos colocado aqui foi solicitando também, até conversei com o líder de governo para ver se consegue reapresentá-lo na semana que vem, uma comissão de vereadores para a gente acompanhar a situação do Arquivo Público Municipal, que está num prédio estadual, interditado por problema de infiltração, risco de queda de telhado, uma série de problemas, e é um local que é essencial para cuidar do patrimônio histórico, de informação de nossa cidade. A ideia era simplesmente fazer com que a Câmara Municipal tivesse um grupo de vereadores para vistoriar, trabalhar e ver a situação daquele local que está colocando em risco documentos históricos, colocando em risco uma série de documentos valiosos aqui de nossa cidade. Esta Casa de Leis, a Câmara Municipal, faz parceria com a Univap, faz parceria até inclusive com a Prefeitura para cuidar do resgate histórico do município, e não deu para entender para que rejeita um pedido de comissão de vereadores para olhar um prédio do Estado, que está com infiltração e que está fazendo com que o acesso ao patrimônio público histórico, o Arquivo Público Municipal, esteja interditado. É algo
totalmente sem sentido. É papel do vereador vistoriar esses locais e a iniciativa era de criar a comissão. Nós vamos tentar conversar, reapresentar, discutir isso semana que vem de novo, porque está lá o problema. Está interditado, está caindo, está perdendo documentos valiosos, é fundamental que a gente possa atuar nesse processo. E também registrar que, conforme já colocado pela vereadora Amélia, nós tivemos aí a greve dos coletores de lixo em função da perseguição aos trabalhadores e todos os problemas que nós estamos vendo na discussão aí de como está sendo tratado os mínimos direitos que são legais daqueles trabalhadores. Nós já tivemos lá na porta da empresa de coleta de lixo, quando os trabalhadores denunciaram falta de equipamentos, condições de trabalho inadequadas. Então, a greve acabou prejudicando toda a cidade por causa disso, porque o patrão não cuida bem dos trabalhadores e quem perde é toda a população. Em votação, as moções e os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 4 de fevereiro de 2020, bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Com nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos a 1 minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Sérgio Camargo e Walter Hayashi, pelo passamento dos senhores Alaide Lessa da Silva, Satoshi Matsumura, Luísa Gurati. Nada mais havendo tratar, está encerrada a presente sessão.